que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, os versos 24 a 26, ele é um texto muito interessante, não é um texto muito fácil, não. Eu não estou procurando aqui casa de abelha ou de marimbondo, mas eu gostaria de compartilhar ou de esclarecer esta porção aqui e fazer uma aplicação, como o pastor José Nel bem disse, a respeito da aplicabilidade da palavra de Deus nos nossos corações e na nossa família. Então, voltando, Êxodo capítulo 4, 24 a 26, diz assim: numa hospedaria, entenda esta palavra hospedaria com a ideia de acampamento, não um local onde tinha ali um quarto, né, alguém na recepção, e então o servo de Deus Moisés vai lá com a sua família e aluga um quarto. Não, era um campo e estava se aproximando aí do anoitecer, e era um local onde geralmente as pessoas acampavam ali até o outro dia para dar continuidade à sua viagem. Então a ideia é essa: num acampamento ou numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, sua esposa, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Outras traduções assim, ser um marido sanguinário. E ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. O Senhor resolveu então que não o mataria. O Senhor teve misericórdia. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto, aqui nos capítulos anteriores, para que você possa estar contextualizado, para que você possa estar dentro da história. O capítulo 1 vai tratar ali que o povo de Jacó, né, descendente lá, os seus filhos, José, estava lá no Egito. E aquela turma lá cresceu. Começa com a genealogia de Jacó, né? Um crescimento e tudo, e o faraó fica preocupado, baixa lá um decreto para matar lá os meninos, né? As meninas vocês vão deixam elas viverem, mas os meninos não, os meninos vocês matam. As parteiras não quiseram fazer isso, até que não, vamos afogar os meninos. Foi um momento assim, muito triste na história do Egito com relação ao povo de Israel, onde houveram muitas matanças. Mas o capítulo 2 vai falar do nascimento de Moisés, vai falar da sua adoção pela filha de Faraó, e que ela manda para uma parteira para ser mãe de leite, e na verdade é a própria mãe de Moisés, e aí depois ele cresce e se desenvolve ali no Egito, mata um egípcio e foge para a região ali de Midian. Né? Quando chega lá, vê as filhas de Jetro em apuros, né? Vai pegar água e tem alguns salteadores, e Moisés então as defende. Então no capítulo 3, e aí ainda no capítulo 2, Jetro dá Zípora para Moisés casar-se com ela. No capítulo 3, ele vai então levar lá o seu rebanho para pastar, enquanto então ele tem um encontro com Deus naquela sarça. Deus tem uma conversa com ele, fala que está ouviu o clamor do povo, subiu ao céu e disse que Moisés seria o libertador. No capítulo 4 inicia ainda com o diálogo. E aí, então, ele fala assim, ok, o senhor está mandando para o Egito, eu vou. Ele, então, arruma todas as coisas, pega a sua esposa, os seus 2 filhos, naquela ocasião ele já tinha Gerson e Eliezer, e ele caminha. Né? O versículo 20, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, fala que ele está com a esposa e seus filhos. Aí, nos parece, num primeiro momento, que esse texto aqui está meio solto. Ou se você não entendeu dessa forma, você fica pensando assim, puxa, por que Deus quis matar Moisés? Talvez a sua segunda pergunta seja assim, nossa, mas famílias saudáveis e a importância da Bíblia, da palavra de Deus para as famílias, o que tem a ver? Daqui a pouco você vai ver que nós vamos fazer a conexão, tem tudo a ver. Então veja só, pegando esse texto aqui, essa parte da palavra de Deus, esses 3 versículos que não são tão fáceis de nós
compreendermos numa primeira leitura, numa primeira sentada, nós precisamos entender que, embora Moisés estava obedecendo, ou estivesse obedecendo a Deus em ir ao Egito, alguma coisa estava errada. Pois Deus não iria matá-lo. Hoje eu não acordei bem, eu vou matar Moisés. Não, alguma coisa não estava em conexão não entre Deus e Moisés, mas entre Moisés e Deus. Alguma coisa Moisés deixou de fazer. E quando nós nos aprofundamos a respeito desse texto, que vai falar, fica muito claro ali a questão da circuncisão que Zípora faz no seu filho, aí me chamou a atenção a ordem que Deus havia dado para Abraão em Gênesis capítulo 17, 10 a 12. Quando Deus fala assim, e vocês precisam lembrar que é um povo de tradição oral. Então eles passavam os ensinamentos de pai para filho e neto e por assim adiante. Então eles sabiam muito bem aquilo que Deus havia dito para Abraão em Gênesis capítulo 17. Lá está registrado assim, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá de ser guardada. Guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês, da sua geração em diante, ou seja, de Abraão em diante. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Gênesis 17, de 10 a 12. Então, quando nós pegamos esse texto e verificamos que Deus fala assim, Moisés, você vai morrer. E Zípora corre e faz a circuncisão no seu filho, nos dá a compreensão de que Moisés, provavelmente, ele era circuncidado. Quando Gerson, o filho mais velho, nasce, ele faz a cerimônia, porque é uma ordem, um povo de tradição oral, ele sabia que tinha que ser feito isso, faz, mas quando Eliezer nasce, parece-nos que Zípora não havia se agradado muito do que havia sido feito com Gerson. E provavelmente ela acertou, e Moisés então acata, de que Eliezer não iria passar por aquele momento doloroso, de sangue. Por isso que ela chama assim, você para mim é esposo de sangue, ou esposo sanguinário. E ele acata, e ele concorda, e ele aceita. Tanto eu volto a falar do versículo 20, Êxodo 4, versículo 20, que fala assim, então Moisés levou sua mulher e seus filhos, no plural, montado num jumento, e partiu de volta para o Egito. Mas quando chega no versículo 25, porque o 24 diz que Deus iria matar Moisés, no versículo 25 fala assim, mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, no singular. Então, dá-nos entender aqui a interpretação de que Moisés tenha feito com Gerson a cerimônia que Deus já havia dito para fazer lá em Gênesis capítulo 17, dando a ordem para Abraão, mas com Eliezer ele não quis fazer, porque a esposa provavelmente falou, isso é muito doloroso, traz muito sofrimento, muito sangue, se nós tivermos outro filho, e se for um menino, obviamente teria que ser menino, você não vai fazer isso. E ele acata. Então Moisés, meus amados irmãos, ele está em desobediência à palavra de Deus. Deus exige obediência. Olha, um texto muitos anos depois, ele é escrito, mas trazendo o mesmo princípio, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, que diz assim, a respeito da liderança, Deus separou Moisés para ser líder do povo de Israel, libertando do Egito. Diz assim, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele, com toda a dignidade.
Parece-nos que Moisés, claro que esse texto não está aqui em baile, em voga na época de Moisés, mas parece que o princípio aqui, Moisés tem essa negligência, né? E ele não executa. Então, como Moisés poderia ser um líder? E aqui, o pastor Zeniel trata a questão do exemplo para nós. Como Moisés poderia ser um exemplo dentre o povo, o libertador, daquele que em um momento, em um aspecto, está sendo desobediente a um decreto da própria palavra de Deus? Como ele seria um líder para o seu filho? Então, pai, o senhor faz a cerimônia no meu irmão Gerson, mas o senhor não faz essa cerimônia em mim, eu estou também debaixo de desobediência. Como seria um exemplo de líder para o povo que iria libertar? Então, como ele não estava sendo líder, Deus então resolve, de uma maneira assim bem forte, chamar a atenção da família, mostrando que Moisés como líder está em desacordo. Os estudiosos, eles têm a tendência de dizer que provavelmente foi com uma ferida mortal ou com uma doença em que Moisés sofre por essa situação de morte, e quando então Zípora faz então a cerimônia da circuncisão e coloca lá os pés de Moisés, Deus então recolhe a sua mão e num ato de misericórdia o salva e ele não morre. Essa é uma situação tão interessante, que mesmo a obediência, e a obediência trouxe cura, mas esse incidente ocasionou no retorno de Zípora para a sua terra Midian. Ela não prosseguiu viagem com Moisés, pois no capítulo 18, versículo 2, o texto fala assim: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Não no sentido de separação, não no sentido de discórdia, não no sentido de briga, mas no sentido de cautela. Olha, aconteceu a situação, volta para casa, fica lá com seu pai, eu vou lá, pode ser que aconteça mais alguma coisa, e o faraó pode fazer alguma coisa também com meus filhos, com você. Não sei o que passou na cabeça dele, mas não foi uma questão de discórdia, nem de divórcio, nem de separação. Foi como um acordo, ela volta para casa, Moisés então está curado, mas aqui, meus amados irmãos, eu quero trazer aqui alguns princípios, ou o que eu aprendo com esse texto, a respeito até de fazer o link à importância da Bíblia para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos vigiar cuidadosamente nossos próprios corações, para que o afeto por qualquer relacionamento não prevaleça sobre o nosso amor por Deus e a obediência à sua palavra. E esse relacionamento, então, que nós estamos priorizando, venha nos afastar do nosso dever para com Deus e para com a sua palavra. Então, a Bíblia ela é muito importante porque ela aponta a questão de um relacionamento maior que eu preciso ter com Deus, e eu não posso colocar nenhum outro relacionamento em superioridade ao meu relacionamento com Deus. Nem com minha esposa, nem com meus filhos, nem com meu pai, nem com minha mãe. Nada suplanta o meu relacionamento com Deus. E nos parece que Moisés entra no acordo, nas entrelinhas, por ela ter feito a cerimônia que a autora não tivera feito, né, de que ele acatou. Não vai fazer isso com Eliezer, e provavelmente ele tenha acatado, e Deus então faz isso com ele, né? Agora veja só, como a questão de relacionamento, né, que nós precisamos manter com Deus, isso precisa ser algo superior nas nossas vidas. Eu trago aqui a experiência de Jesus quando ele é deslocado para o deserto para ser tentado. Você vai observar que por 3 momentos Satanás profere alguma coisa e Jesus dá 3 respostas, né? A primeira situação é que Satanás está tentando fazer com que Jesus venha colocar as suas necessidades pessoais acima de sua necessidade de Deus. E ele vai responder assim: nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que isso é importante? Porque Jesus não está proferindo apenas uma frase, pronto e acabou.
E se tivesse feito isso, estaria muito bem, porque ele é Jesus, ele é o próprio Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está citando um texto da palavra de Deus para nos ensinar nesta noite de que nós precisamos dar a devida importância à palavra de Deus nas nossas famílias. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois confere lá, anota aí no cantinho. Deuteronômio 8, versículo 3, vai dizer que nem só de pão viverá o homem. E aí Satanás vem com uma outra tentação para dizer que o seu relacionamento com Deus, ele era superficial, não precisava ser tão profundo. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, também está escrito, Satanás, não põe à prova o Senhor, seu Deus. E mais uma vez o Senhor Jesus Cristo está citando a palavra de Deus. E agora ele cita Deuteronômio 6,16. Quer anotar aí no cantinho? Deuteronômio 6,16. Jesus dando a devida importância. Mas só interessante que não é só Jesus que está dando a devida importância, mas todos os estudiosos eles corroboram de que José, como pai, mesmo sendo adotivo, ele tem uma importância muito grande de dar profundos ensinamentos ao Senhor Jesus Cristo, e esses ensinamentos ficaram registrados na sua mente e no seu coração. E ele está citando aquilo que ele também aprendeu, Deuteronômio 8,3, Deuteronômio 6,16, mas o diabo lança uma terceira tentação, e ele dando a ideia assim, de que alguma coisa poderia ser superior ao nosso relacionamento com Deus. Essa é a tentação. E aí o Jesus derruba, dizendo que não tem nada superior ao nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. A palavra como meio, como o pastor Daniel nos ensinou nesta noite. E Deus sendo o fim de todas as coisas, Cristo. Mas lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmãos, não tem nada superior. A sua namorada não é superior à palavra de Deus. O seu namorado, os jovens estão aí encantados. Ela é minha princesa. Ele é meu príncipe. Ok, tudo bem, há um momento de encantamento, há um momento de romantismo, mas nada pode suplantar a palavra de Deus. Nem Netflix agora, meus amados irmãos, nem nenhum documentário, nem nenhum filme. Você precisa separar um tempo em família para fazer a sua devocional, para fazer o seu culto diário, para você aprender a palavra de Deus, para que você possa saber, como diz o nosso servo de Deus, a defender a razão da sua fé, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, porque Ele defendeu, porque Ele sabia, porque Ele colocava o seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus em primeiro lugar. Se não me engano, foi o pastor Adalberto que citou semana passada a respeito de Eli, e eu cito novamente esse próprio personagem, de que ele é acusado pelo próprio Deus de honrar mais os seus filhos do que o próprio Deus, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício? Deus perguntando, e da minha oferta, que determinei para a minha habitação. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Você tem honrado mais a Deus? Você tem honrado a palavra de Deus como meio e Cristo como fim? Olha, a importância da Bíblia para a família, relacionamentos saudáveis. Você precisa dar devida importância. Moisés quase que passa por uma situação de óbito, porque ele negligenciou o que estava registrado lá em Gênesis capítulo 17. Mas em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês o seguinte, a negligência, e aí eu estou fazendo aqui a citação da negligência de Moisés, a negligência é um sinal de menosprezo em relação à palavra de Deus e de insatisfação em relação à direção que ela dá. Meus amados irmãos, eu não posso ser negligente. Eu não posso menosprezar a direção que a Bíblia nos dá. Moisés, por concordar com Zípora, provavelmente, despreza o que está registrado em Gênesis 17. Olha, quando nós
lemos da história do surgimento da igreja, nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver no capítulo 5 a história de Ananias e Safira, que eles menosprezam, eles desprezam um acordo firmado entre os apóstolos e mentem. Eles estão ali preservando e dando prioridade ao relacionamento de marido e mulher, e eles entram em acordo. Não, vamos dizer que nós vendemos por tanto, vamos separar tanto. A propriedade era deles, eles poderiam falar assim, ó, olha, Pedro, a situação é a seguinte, eu vendi por 1.000, 300 nós vamos ficar para a gente e 700 nós vamos depositar e tal. Mas eles acordaram numa mentira, priorizando a parceria do casal e não priorizando a palavra de Deus. Preferiram a mentira do que a verdade. E nós sabemos o final dessa história. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, em família, menosprezar e desprezar e relegar a palavra de Deus em segundo plano. Mesmo sendo o meio, ela nos aponta o caminho da vida transformada, ela nos aponta o caminho da salvação, ela vai dizer assim, ó, não vai até, vai até essa linha, se você ultrapassar, que nós chamamos de transgredir, ir além, e se for além é pecado, Deus não vai agradar. Então nós precisamos colocá-la em primeiro lugar em nossas vidas. Em terceiro, quando Deus nos revela o que está errado em nossas vidas, nós devemos ter toda a diligência para corrigir o erro, e fazer isso rapidamente, e particularmente retornar aos deveres que negligenciamos. Zípora, compreendendo que o fato de Moisés ter sido desobediente, e isso foi a causa do problema, rapidamente ela vai fazer lá a cerimônia que Deus havia determinado que deveria ser feito. E ela então, ela não fica batendo o pé. Vejam como é que a coisa é interessante, porque isso realmente é algo real. Ela vê Moisés, vamos supor que seja uma doença, não sei, seria que ele estivesse convulsionando, e ela olha porque ela percebe que ele vai morrer. E ela não fica assim, e agora, Moisés, o que eu faço? Senhor, eu não sei o que eu fiz. Ela sabia exatamente o que deveria fazer. E ela não bate o pé, dizendo assim, não vou fazer, você vai morrer, mas circuncidar o meu filho eu não vou fazer. Ela não faz isso, ela sabia onde estava o erro e aonde que precisava reparar. Olha, o Salmo 51, Moisés vai nos dizer, daquele pecado que ele comete com Betsebas, o seu arrependimento. Se há alguma coisa que nós estamos fazendo contrário à palavra de Deus, não dando a importância à palavra de Deus, se há uma mentira, se há um engano, se há um pecado, segundo a palavra de Deus, nós temos que abandonar. Por isso que a Bíblia é importante para a família. Então, o filho não pode manter-se em mentira com relação aos seus pais. Porque, meu querido filho, meu querido irmão, em primeiro lugar, você não está mentindo para os seus pais, você está mentindo primeiro para Deus. Então a Bíblia nos ensina isso. Lá então, no Salmo 51, Davi fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Zípora não confessou, mas ela agiu, e Deus então recolhe o que ele iria fazer com Moisés. Quarto lugar, e nós já estamos caminhando para o final, quando nos voltamos a Deus através da sua palavra, no caminho do dever, ele se volta para nós em um caminho de misericórdia. Deus retrai sua mão e não mata Moisés. Eu encerro essa devocional com Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 23, quando Jeremias diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando Zípora, então, resolve obedecer, e obviamente Moisés, a família então é preservada.
Eles procuraram, então, dar valor e importância à palavra de Deus. Meu querido irmão, nós não sabemos quando essa pandemia vai terminar, essa quarentena. Esperamos que muito em breve, muito rápido. A questão não é se ela vai se estender mais ou menos, a questão é que nós temos tempo para dedicar e dar importância à palavra de Deus, para defender a razão da nossa fé, para quando o nosso filho nos perguntar, nós não ficarmos assim, pergunte para o pastor. Ah, não, pergunta para o pastor, eu não sei responder isso. Se você estudar a Bíblia, você vai saber. Tem coisas que são realmente um pouco mais difíceis, mas tem coisas que são tranquilas, que se você estudando, você conseguirá dar uma resposta contundente e profunda para o seu filho e dentro do seu lar. Eu espero que você tenha sido abençoado nesta noite, que Deus possa proteger e guardá-lo de todo mal e que você tenha aí um restante de semana de muitas vitórias.